Olá, tudo bem? Obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Como que nós imaginamos a nossa relação com a nossa vida? E eu não quero ficar aqui também alongando muito esse papo, mas apenas que a gente possa refletir de algo tão importante, tão interessante para a nossa vida, que às vezes esse ritmo acelerado do nosso cotidiano nos leva a viver uma vida tão intensa, mas existem ou existirão momentos, seja na minha vida ou na sua vida, que a gente, de certa maneira, vai refletir sobre isso. Afinal, eu estou caminhando para morrer ou eu estou caminhando para viver mesmo depois da morte? Essa é uma questão extremamente desafiadora para todos nós seres humanos. Algumas certezas quase que se consolidam em qualquer lugar do mundo e seja qual gente for pelo mundo afora. Caminhar para morrer, todos nós estamos caminhando. Mas olhar para uma caminhada para viver é que nos dá a grande maior motivação. Porque senão, seja sincero, é tudo muito frustrante. A gente pode lutar para poder desenvolver na vida, a gente pode lutar para construir e ter coisas, a gente pode construir relacionamentos, mas quando a gente olha para uma trajetória de vida finita, é frustrante ou não é? O que nós vamos acabar respondendo para nós mesmos quando esse tempo todo for andando? Será que a gente vai olhar e ver as coisas, valeu ou não valeu a pena? Há uma passagem que Salomão, ele deixa alguns provérbios e a Bíblia deixa isso revelado para a gente. Deus quis que ficasse revelado assim na palavra dele para que a gente pudesse compreender esses momentos. E Salomão, dentro da racionalidade humana, já na sua maturidade de vida, e ele sendo o rei de Israel, ele vivendo toda a intensidade de uma vida, construindo como ele construiu, Salomão olha para a vida dele e fala: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Naquele momento ali, ele estava dizendo não apenas para as pessoas, mas eu entendo que ele estava dizendo muito para ele mesmo. Até que ponto eu realmente me esforcei e eu fiz para alcançar alguma coisa? E esse olhar dele, quando ele fala, olha, tudo é vaidade, indiscutivelmente era o olhar nosso humano. Olha, tudo isso realmente, será que valeu a pena? Algumas pessoas, e isso pode acontecer comigo, já está acontecendo com você, chega momentos da vida que a gente vira e fala assim, olha, agora eu tomei uma decisão, eu só vou fazer aquilo que eu quero fazer mesmo e pronto, só vou escolher aquilo que eu quero realmente fazer e aquilo que vai me dar prazer. Tudo bem, a gente pode até ter chegado a esse momento ou já está vivendo assim, mas a vida acaba nos impulsionando sempre a ter uma correlação de poder também estar envolvido em questões dos outros. Mas pare um pouquinho. O que nós queremos aqui é chegar a uma plena convicção de que a gente pode olhar para uma vida além da morte. E aí nós estamos falando de ponte. Eu não estou falando de pontes, não. Eu estou falando de uma única ponte, que é essa única ponte que a gente tem de oportunidade. E ela tem um nome cravado nela e chama Jesus. Jesus é essa ponte. Tanto que ele, Jesus, ele vem para a humanidade, ele se torna um Deus da forma humana e nos capacita a entender essa visão de uma vida que segue depois da morte. E mais do que ele nos dá uma capacidade de visão, ele nos dá como obter isso. E mais interessante ainda, sem esforço seu, sem esforço meu, porque o esforço foi dele. E ele construiu essa ponte com a própria vida. E Jesus fala assim, eu sou o caminho. Interessante que toda essa relação de intimidade de Deus com as pessoas, ela vai muito criando um laço que Deus quer nos dar uma identidade. E aí eu pergunto para você, e é claro que você também vai fazer a mesma pergunta para mim. Deus já te deu uma identidade de eternidade? O que é identidade? Olha, se a gente tem que ir para um outro país, você tem que ter um passaporte, você tem que ter um visto para entrar no outro país. Se a gente está na nação, nós temos a nossa identidade. Nós temos uma identidade. Nós temos uma identificação que nos capacita a dar continuidade a essa vida numa eternidade com Deus. E é isso que Jesus nos faz. Jesus nos dá isso, ele é a ponte
E para que a gente possa compreender isso, ele fala assim, olha, eu estou disposto a estar em você, porque você estando em mim, você já está capacitado para essa eternidade. Olha, faz toda a diferença. Olhar a vida dessa maneira, uma vida que ela dá continuidade para toda a eternidade, nos faz projetar sonhos e realizações ainda nesse mundo. Porque Jesus, quando ele fala isso aos discípulos e orienta os discípulos para pegar o mundo inteiro, ele não está apenas dando uma visão futurista, mas uma visão de presente, consolidando o futuro. Consegue entender isso? Ele fala que essa condição nossa, humana, com ele, nos habilita a uma eternidade, uma vida incondicional, uma vida sem fim. E olha, se eu consigo compreender que eu criei com Deus e Ele comigo essa identidade, faz diferença viver agora. Faz diferença para você viver agora. Então aquela questão do olhar, não estou conseguindo alcançar, ou não está sendo possível, ou a vida está passando, ou meu tempo está acabando, eu já não consigo fazer porque isso agora já é impeditivo para mim. Nessa nova realidade com Jesus é diferente. Nós construímos um projeto de eternidade, desde esse momento agora. Então Jesus é isso. Por isso que ele fala, eu sou o caminho. E nele nós podemos pensar assim, faz toda a diferença. Sonhar com a eternidade, já vivendo o presente, nos faz ser muito mais felizes. E se vem algum impacto, se vem algum desafio, se vem até mesmo uma derrota, Jesus fala, estou pronto para te levantar, gerar na sua vida um aprendizado e a gente segue adiante, mas não ficaremos pelo caminho. Ou melhor, não ficaremos pela morte, não ficaremos enterrados no túmulo, porque Jesus nos garante que nós ressuscitaremos. E para isso, o que eu preciso? Precisamos apenas crer, porque crer é muito mais do que alguém pensar que é uma coisa filosófica, que é alguma coisa que está apenas no sentimento. Não. O crer em Jesus nos faz traduzir a eternidade em atitudes, em ações reais, porque ele traz, acima de tudo, uma resposta para a alma. E uma alma com resposta, uma alma tranquila, vive uma vida corporal muito mais produtiva, muito mais prazerosa. Então é isso. Olha, não olhar para uma vida que está para acabar, mas uma vida que vai transpor a morte e viver por toda a eternidade. Olha, que isso possa, no mínimo, te ajudar a refletir e que Deus continue podendo também me permitir ter essa visão e não vacilar. Um forte abraço.